Paz e alegria. Fazemos hoje o nosso segundo vídeo da nossa formação sobre o segundo capítulo da Laudato Si, o Evangelho da Criação. E quero chamar você para rezar comigo uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que tome conta desse nosso momento para que seja frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, no nosso primeiro vídeo nós falamos da dignidade da pessoa humana, falamos do amor que Deus possui por cada pessoa, falamos do homem, da pessoa humana em suas relações essenciais, segundo a Escritura, ou seja, com Deus, com os outros, com a terra, e apresentamos o modelo de São Francisco, esse homem cheio de Deus, que diz, louvado sejas meu Senhor, e que chama todas as criaturas de irmãs. E aí quero aproveitar essa imagem, essa figura de São Francisco de Assis, para perguntar, o que é que São Francisco tinha no coração, que ele se sentia tão ligado a todas as criaturas, que ele se sentia conectado a tudo. Certamente o santo sabia que todos os seres, todas as criaturas provinham das mãos do mesmo Pai Criador. E isso é bonito e forte. Mas podemos também pensar de uma maneira bem livre. Ele sabia que, segundo a materialidade do nosso corpo, todos nós saímos do mesmo caldeirão do universo, hidrogênio, carbono, tudo isso que forma a matéria do nosso corpo. E se sentia irmanado a todas as criaturas criadas pelo mesmo Deus. E se sentia conectado a tudo. Você se sente conectado a tudo? Você sente que tudo está interrelacionado? Tomemos um exemplo. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Se nós formos pensar como isso tudo começou, uma pequena cidade, em um determinado local, o modo como eram capturados animais silvestres, como eram acondicionados um do lado do outro, levados ao mercado público, como eram lá colocados junto aos outros, junto às pessoas, a organização de um mercado público, de uma pequena cidade, e de repente tudo se espalhou pelo mundo inteiro. E já não podíamos mais nos movimentar internacionalmente, os países fecharam suas portas e a economia viveu tudo isso que nós estamos vendo ainda, tantas dificuldades econômicas, as relações sociais foram atingidas, as pessoas isoladas em suas casas. Veja, eu não estou aqui procurando culpados, nem muito menos estou refletindo quais são as consequências disso, ou seja, haverá ou não boas consequências. O fato é que tudo isso surgiu de um pequeno lugarejo, das relações mantidas naquele local, inclusive a partir das relações mantidas com os animais. Então nós devemos refletir sobre isso. Em certo momento, num diálogo com um filósofo italiano, o Papa Bento XVI, então cardeal Ratzinger, dizia assim. O nome deste filósofo é Paulo Flores d'Arcais, que mantinha um diálogo com Bento XVI a respeito das relações entre fé e razão. Então o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, dizia, olha, a natureza, com essa crise ecológica, está nos mandando uma mensagem. Ela está nos dizendo que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Há um limite. Há um limite. E é forte ouvir isso, de fato. Há um limite. Não podemos fazer tudo aquilo que queremos. Irmãos, o Salmo 24 nos diz, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Veja, esse Senhor a quem pertence a terra. Diz a Escritura, o Salmo 148, ele estabeleceu uma lei. Ele mandou e todas as coisas foram criadas. Firmou-as para sempre. Deu-lhes uma lei que não passará. Essa lei traduz a própria sabedoria do Criador, porque nos diz Provérbios 3,19, olha, tudo foi criado com a sabedoria e com o entendimento de Deus. Provérbios 3,19. Então, é preciso que nós, dotados de inteligência que somos, tenhamos a sensibilidade de perceber as leis da natureza, os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo estabelecidos pelo Criador. Se nós tivermos sensibilidade, se nós pararmos para contemplar, nós vamos ver que existem estes equilíbrios que garantem e preservam a vida. Equilíbrios pelos quais a própria vida é sustentada. Olha, há pouco tempo eu escutava um cientista importante, membro de academias de ciências em países europeus, professor de universidades na Europa e no Brasil,
E ele dizia o seguinte, ele falava: nós estamos vivendo um momento difícil porque temos visto que com o uso exagerado de agrotóxicos tem diminuído a quantidade de insetos no mundo. E ele dizia assim, se nós não tratarmos disso logo, num arco de 100 anos nós podemos ter um problema que coloca em risco a sobrevivência da espécie humana, porque esses pequenos seres são eles que fazem a polinização, que fecundam. Isso tem a ver com alimento, com sustentação da vida, veja só, com o sustento da vida. E nós ficamos olhando para isso e dizendo, olha, mas o que faremos? Talvez alguém diga, não, vamos criar uma técnica e vamos resolver isso, mas essa técnica produzirá algum outro efeito? Porque a realidade é complexa. Se alguém puxar a ponta de um lençol, alguém sempre puxou do outro lado. E vale a pena trocar este mundo belo de Deus por um aparato técnico-científico por nós criado? É preciso entender o que queremos dizer. Não estou dizendo aqui que a ciência ou a técnica são coisas ruins. Absolutamente. A capacidade inventiva foi dada por Deus ao homem. Mas estamos dizendo aquilo que dizia o Papa Bento XVI, nós não podemos fazer tudo. Existe um referencial ético, existe um parâmetro que deve ser obedecido. E a Igreja, ao nos lembrar isso, ao nos dizer que a Escritura não respalda um domínio absoluto do homem sobre as coisas, que a Escritura não respalda um antropocentrismo desordenado, ela não quer apenas salvaguardar a vida no meio ambiente que nos cerca, ela quer salvaguardar, salvar, proteger o homem da sua própria autodestruição. Isso é uma coisa que o Papa Francisco nos diz explicitamente na Laudato Si. Tudo está interligado, irmãos. Reconhecer esta lei pela qual Deus tudo rege, tudo equilibra e protege a vida é um ato de sabedoria. Nós temos muito que aprender com a inteligência do Criador. Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver que existe uma legislação bíblica que corrobora isso que estou dizendo, ou seja, que fala de cuidados que nós devemos ter, não só com os outros homens, mas com todas as criaturas. E nós podemos citar, por exemplo, Deuteronômio 22:46, onde diz assim, olha que coisa terna, se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de passarinho e a mãe junto com os filhotes, ou chocando os ovos, não apanhes a mãe com os filhotes. Que coisa bonita. O descanso do 7º dia não é destinado apenas ao homem, mas existe também para que descansem o boi e o jumento, como nos diz o livro do Êxodo. Somos chamados assim ao uso responsável de todas as coisas. O catecismo nos diz que as coisas, só pelo fato de existirem, já dão glória a Deus. O Salmo diz, alegre-se o Senhor em suas obras. Então também nós devemos nos alegrar, como São Francisco nas obras de Deus, e reconhecer a bondade própria de cada criatura e entender que o uso desordenado das realidades criadas não é respaldado, nem pela Escritura, nem pelo magistério da Igreja. Tudo está conectado. Claro que nós não estamos falando apenas do cuidado pelas plantas, pelos animais. Não se trata somente disso. Claro que ninguém pode falar deste cuidado sem falar também do cuidado que nós devemos ter em relação a cada homem, a cada pessoa. Quando nós chegamos na Sagrada Escritura e vemos, por exemplo, a história de Caim e Abel, lá no capítulo 4, nós vamos ver que Caim, que assassinara Abel, escuta de Deus essa pergunta, onde está o teu irmão? E Caim responde, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Poderíamos traduzir como se ele tivesse dito, por acaso eu estou conectado ao meu irmão? Por acaso estou ligado a ele? A pergunta, nos diz um filósofo judeu, Emmanuel Levinas, que comentou muito a Torá, é uma pergunta retórica. Ela já pede uma resposta, sim, tu és o guarda do teu irmão. Sim, tu tens um dever de cuidado para com o teu irmão. E diante do assassinato de Abel por Caim, a resposta de Deus é dramática. O que foi que tu fizeste? O solo está amaldiçoado por tua causa. O solo que bebeu o sangue do teu irmão clama por mim. Tu vaguearás como um fugitivo sobre a terra. Então nós podemos ver que a partir deste ato, desta ruptura com o seu irmão, toda a relação de Caim com tudo, com todas as relações que o envolvem são atingidas. A relação dele consigo mesmo, a relação dele com as pessoas, a relação dele com Deus, a
a relação dele com a terra. Meus irmãos, não é possível sair água pura ao mesmo tempo e água suja de uma fonte. Se o nosso irmão bebe da fonte do nosso coração a água suja, e a gente pode até falando deste assassinato de Abel, se o nosso irmão bebe uma água envenenada, a terra não beberá do nosso coração uma água limpa. Porque tudo está conectado. Nos diz o Papa Francisco, o cuidado autêntico da nossa própria vida, das nossas relações com a natureza, é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. A Bíblia prossegue nos dizendo que cresce a maldade sobre a terra. E numa linguagem simbólica, existencialmente profunda, nos diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Deus olha para a terra e vê Noé, um homem justo e íntegro, e encontra em Noé uma possibilidade de continuar a sua história com os homens. O Papa Francisco, de uma maneira bonita, diz, olha, basta um homem bom, uma pessoa de boa vontade. Alguém deste planeta que escute a voz de Deus. Basta um homem bom para que continue a história de Deus com os homens. Mas essa história deve se pautar agora por um respeito aos ritmos da criação. Por um respeito àqueles ritmos que estabelecem relações de equidade, misericórdia, fraternidade entre os homens. E é por isso que a legislação bíblica nos fala exatamente destes ritmos, lá no livro do Gênesis, no livro do Levítico, e todas essas partes da legislação bíblica vêm ressaltadas pelo Papa no documento. Por exemplo, o repouso sabático. Também de 7 em 7 anos, um ano sabático, em que se dava completo descanso à terra. Ao final de 7 semanas de anos, ou seja, a cada 50 anos, nós temos o jubileu. E no jubileu nós sabemos, as dívidas eram perdoadas, as pessoas retornavam às suas propriedades originárias, a servidão era abolida, eram restabelecidas relações de equidade e de equilíbrio entre as pessoas e também com a terra em que trabalhavam. Na legislação do jubileu, nos diz o Santo Padre, percebe-se o reconhecimento de que a dádiva da terra, com os seus frutos, pertence a todos os seres humanos. Esta afirmação do Santo Padre é muito bonita porque ela está ligada a um princípio da doutrina social da Igreja, que o Santo Padre trata neste 2º capítulo da Laudato Si, é o princípio da destinação universal dos bens. O Santo Padre, na Laudato Si, fala de todos os princípios da doutrina social. Fala da dignidade da pessoa humana, fala do bem comum, fala da solidariedade, da subsidiariedade, mas fala também deste princípio, o princípio da destinação universal dos bens. E eu leio para você exatamente como diz o Santo Padre, para nos falar sobre o que é que este princípio significa. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isto se torna uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos, nos diz o Santo Padre. Então, para o Santo Padre, dentro do panorama de uma ecologia integral, não dá para falar de ecologia sem ter em conta os direitos dos mais desfavorecidos. Na verdade, convém dizer, o Papa Francisco, por sua autoridade apostólica, recolhendo esta tradição dos princípios da doutrina social, e especialmente este princípio da destinação universal dos bens, ele confirma este princípio. E se você quiser saber mais sobre os fundamentos na doutrina da Igreja, nos documentos conciliares, nos documentos dos papas sobre este princípio, você pode ler, por exemplo, os números 171 a 184 do Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Mas aqui importa apenas dizer, o Papa recebe este princípio, confirma este princípio e respalda isso, respalda as suas reflexões, sobretudo no magistério de São João Paulo II. De verdade, o Papa nos traz diversos ensinamentos de São João Paulo II sobre esse tema. A propriedade privada, dizia São João Paulo II, está subordinada ao princípio da destinação universal dos bens, sendo este o primeiro princípio de toda a ordem ética e social. Laborem exercens, 14 e 19. É assim porque Deus deu à terra a todo o gênero humano, para que ele sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Está aqui a raiz do destino universal dos bens da terra. Centésimos anos, 31. Não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e não promovesse os direitos humanos, pessoais, sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Solicitudo Rei Socialis, 33.
E o Papa São João Paulo II vai falando e diz até: não é lícito, portanto, não é segundo o desígnio de Deus, gerir este dom, o dom da propriedade, o dom dos bens, de modo tal que os seus benefícios aproveitem só alguns poucos, ficando os outros, a imensa maioria, excluídos. Ele falou isso aqui numa homilia no Nordeste, em 1980, em Recife. Então, é um ensinamento do Santo Padre São João Paulo II, é um ensinamento da Igreja que o Santo Padre Francisco retoma neste documento. Em suma, o meio ambiente, irmãos, é um patrimônio coletivo de toda a humanidade. Quem possui uma parte dele deve administrá-la pensando nisso, porque pode levar, se não pensar nisso, diante de Deus, a responsabilidade de ter negado a existência dos nossos irmãos e irmãs. Enfim, por mais que pareçam difíceis as coisas, pareçam que nós estejamos diante de lutas, por mais que pareça às vezes crescer o mal, lembremos a sabedoria bíblica, a força e o carinho de Deus. O Deus que tudo cria com poder é o Deus que cuida do enfraquecido, do acabrunhado, que dá força a quem está fraco. Deus é um Deus repleto de força, de poder e de carinho. Por conta disso nós temos esperança. Ele que tirou tudo do nada não deixará o mal vencer. Pensando nisso, nós podemos dizer que só reconquistando em nosso coração a figura desse Deus Pai e Criador é que nós podemos recolocar o homem em sua posição legítima, compreendendo que todas as coisas saíram das mãos, toda a família saiu, tem a sua origem nesse único Pai, como diz a carta aos Efésios. E com São Francisco de Assis dizer: louvado sejas, meu Senhor, por todas as criaturas, pelo sol, pela lua minha irmã, pelo sol meu irmão, por aqueles que perdoam. Convido você para o próximo vídeo, em que nós falaremos sobre um pouco mais sobre a criação, sobre a evolução, sobre as relações disso com a doutrina e o pensamento da Igreja. Venha, estou esperando você. Se gostou, dê o seu like. Até a próxima.